Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Eu fiquei pensando em como abordaria o assunto de hoje, porque é tema de uma videoaula do módulo 2 do nosso seminário teológico Palavra de Vida. Pensei em gravar um vídeo, mas também pensei na possibilidade de trazer essa aula em forma de slide, conforme está sendo nesse momento apresentado, porque acredito que assim será mais didático, vai facilitar o entendimento, uma vez que vamos apresentar os slides de acordo com o mandamento da aula, ou da mensagem, como queira, que tem como título O Judaísmo no Culto Cristão. Hoje vamos falar sobre o judaísmo no culto cristão. Temos observado que em algumas igrejas cristãs, nos dias atuais, está acontecendo um fenômeno judaizante, um fenômeno que está judaizando a fé cristã. Esse fenômeno é caracterizado por uma importação exagerada de vários costumes judeus que estão sendo aplicados no culto cristão. E esse fenômeno judaizante, ele está ferindo as orientações dos apóstolos, o ensino dos pais da igreja e o ensino dos reformadores. É importante nós deixarmos bem claro aqui que não temos nada contra a cultura judaica. Na verdade, é muito importante que o cristão conheça a história de Israel, sua cultura e as suas aplicações bíblicas do Antigo Testamento, que apontavam para Jesus e sua cruz. Mas é importante dizer que em nenhum momento a Bíblia nos ensina que devemos importar para o culto cristão os costumes dos judeus, os pensamentos dos judeus. O Antigo Testamento é rico em leis, em rituais e em tradições, mas que estão relacionados com Israel somente e não com a igreja. Dentre os vários costumes e as várias tradições que têm sido importadas para dentro das igrejas evangélicas cristãs, para dentro do culto cristão, nós podemos citar os seguintes: o uso do shofar, a guarda de festas judaicas, cujos significados são aplicados para o povo judeu, e muitos cristãos têm importado o significado dessas festas para suas vidas espirituais, judaizando assim o seu culto, o seu relacionamento com Deus, baseando sua fé em costumes judaicos. Os quipás, que são aqueles bonezinhos que os judeus usam, além de outras roupas usadas nas cerimônias religiosas judaicas. As danças judaicas sendo inseridas no culto cristão. A bandeira de Israel nas igrejas. O menorá, que é o candelabro, o castiçal. A estrela de Davi. A Arca da Aliança como simbologia visível da presença de Deus na igreja. Diante disso, nós temos percebido que o judaísmo tem criado raízes dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas cristãs, encontrando um campo de aceitação no meio evangélico e desvirtuando o verdadeiro culto cristão, o culto que deve ser de acordo com os ensinos dos apóstolos, que deve ser de acordo com a doutrina dos apóstolos, de acordo com a doutrina cristã. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós encontramos
uma reunião realizada por eles. Essa reunião é conhecida como o primeiro concílio da igreja, na qual foi discutido a respeito dos costumes judaicos, se os gentios deveriam ou não cultuar a Deus de acordo com os costumes judaicos. E nós vemos que no decorrer dessa discussão, Atos capítulo 15, vale a pena você ler esse capítulo depois. Os apóstolos chegaram às seguintes conclusões, de acordo com o parecer de Tiago, liberando os cristãos das práticas judaizantes como a circuncisão. Eles deveriam se abster das relações sexuais ilícitas, se abster do sangue, se abster também da carne sufocada. É importante nós entendermos que os apóstolos não colocaram sobre os cristãos o jugo das práticas judaizantes, mas eles fizeram como que uma libertação, porque os cristãos estavam sendo cobrados porque tinham que circuncidar. Os cristãos estavam sendo cobrados a circuncisão, a fazer a circuncisão. Só que o parecer de Tiago, o parecer dos apóstolos, a decisão desse concílio, dessa reunião de Atos capítulo 15, foi totalmente diferente. E é importante nós entendermos que o culto cristão tem que ser de acordo com o ensino dos apóstolos. O culto cristão tem que ser cristocêntrico. Jesus é o centro do culto. Parece que o culto cristão hoje em dia não é mais atraente. Parece que Jesus não é mais suficiente para convencer as pessoas a respeito do pecado, a respeito do arrependimento, a respeito da necessidade de se confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Parece que o culto cristão hoje está precisando de recursos extras para atrair as pessoas, de recursos para embelezar o culto, para deixar o culto mais bonito visualmente, para deixar o culto mais atraente. E então muitos têm lançado mão de trazer novidades para os cultos, e muitas dessas novidades estão relacionadas às práticas judaizantes, fazendo com que o culto cristão esteja carregado de práticas judaicas, fazendo com que a pessoa de Jesus Cristo seja diminuída no culto cristão, enquanto que, na verdade, a pessoa de Jesus tem que ser exaltada no culto cristão. O culto cristão tem que ser cristocêntrico. Jesus é o centro do culto cristão. Não precisamos de recursos adicionais para atrair as pessoas. É importante nós entendermos que a Bíblia é a palavra final sobre o assunto. Parece, meus irmãos, que dá a entender que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a sua morte vicária e expiatória na cruz do Calvário, está incompleta. Parece que Jesus não é suficiente e há essas atitudes de acrescentar algo mais no culto cristão. E aí ficam importando costumes judaizantes e colocando-os dentro do culto. Precisamos entender o significado das coisas para podermos entender se é aplicável ou não ao culto cristão. O quipá, por exemplo, o bonezinho, quipá significa arco, significa que há uma pessoa superior a você, acima de você. Onde quer que o judeu esteja, onde quer que ele vá usando o quipá, ele lembra que Deus está sempre sobre a vida dele, que Deus está sempre guardando a vida dele.
Faz parte da tradição judaica que um judeu fique com a sua cabeça coberta o tempo todo, demonstrando com isso humildade diante de Deus. É proibido entrar em uma sinagoga, mencionar o nome de Deus, recitar uma prece ou bênção, estudar a Torá ou realizar qualquer outro ato religioso se a cabeça não estiver coberta. Mas esse é um costume dos judeus. O cristão, por sua vez, não tem a necessidade de usar o quipá para lembrar da presença de Deus, para lembrar que Deus o guarda. Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diante desse esclarecimento, nós vemos como é incoerente um cristão usar um quipá. Outro costume que está presente é o fato de os músicos tocarem os instrumentos de costas para a congregação, assim como os levitas faziam no Antigo Testamento. Outro costume é o chofar, que muitos identificam como berrante. Tem sido usado para invocar a presença de Deus, como se fosse um som espiritual essencial para que a presença de Deus se manifeste. Tem sido usado para invocar a presença de Deus e liberar unção. Diante disso eu pergunto: onde está o Espírito Santo na vida do cristão? Onde está o Espírito Santo na vida do cristão que está vivendo essas práticas judaizantes? Se nós temos o Espírito Santo para derramar a unção de Deus sobre nós, se nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós, por que precisamos do chofar para invocar a presença de Deus? Essa atitude tem colocado um valor místico nesse instrumento que está sendo utilizado fora de contexto, porque ele não tem significado para o culto cristão. Em nenhum momento os apóstolos falaram que era para a igreja usar chofar em seus cultos. Em nenhum momento os apóstolos falaram que era para usar o quipá. E a respeito das festas judaicas, muitos têm adotado o calendário das festas judaicas e aplicando seus significados à sua vida cristã. Não é o caso de haver particular interpretação a respeito disso. É questão de nós confrontarmos essa atitude, de nós confrontarmos este culto para ver se ele está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Precisamos ver se guardar os significados das festas judaicas, aplicando em nossas vidas hoje, como cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Precisamos ver se isto está de acordo com a doutrina dos apóstolos. É necessário confrontar com a Bíblia e prestar um culto à luz da palavra de Deus, um culto à luz do Novo Testamento. No livro de Atos está escrito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e deve ser assim até aos dias de hoje. O culto cristão não mudou, a sua essência não mudou, Jesus é a essência do culto cristão. Também tem sido observada a prática de se carregar a Arca da Aliança, fazendo alusão à presença de Deus. No Antigo Testamento, para o povo de Israel, ela era a presença de Deus no meio do povo. Quando Josué atravessou o Rio Jordão, os sacerdotes entraram à frente do povo, carregando a Arca da Aliança, e as águas do Rio Jordão se abriram para o povo passar. Na presença de Deus, por meio da Arca da Aliança, as águas se dividiram e o povo pôde atravessar o Rio Jordão.
quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança e a colocaram no templo do deus Dagom, todos os dias pela manhã, a estátua do deus Dagom estava caída diante da Arca da Aliança, porque o Deus de Israel estava presente e a imagem do deus Dagom, o deus dos filisteus, caía diante da presença do Senhor. Nesse sentido, sim, no Antigo Testamento, para o povo de Israel, a Arca da Aliança está relacionada à presença de Deus. Mas em um culto cristão isso não tem nada a ver. Jesus disse: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus prometeu estar conosco, Jesus enviou o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. Não precisamos da Arca da Aliança para ter Deus presente no culto. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não precisamos da Arca da Aliança no culto cristão para termos a presença de Deus. A outra questão também que tem sido muito comum é a respeito da bandeira de Israel nos cultos, nas igrejas. Reflita comigo, meu irmão. Se chega uma família de descendência árabe para assistir o culto e ver aquela bandeira de Israel, corre o risco deles irem embora. Precisamos pensar sobre isso. Devemos amar Israel, devemos amar Jerusalém, orar pela paz em Jerusalém, mas nós não podemos pegar os símbolos do judaísmo e colocá-los dentro da igreja, no culto cristão. O candelabro, a Arca da Aliança, o som do shofar trazendo unção, o uso do quipá, guardar as festas judaicas e aplicar os seus significados à vida cristã, tudo isso tem sido considerado práticas sagradas, práticas que trazem uma presença espiritual. Mas não é assim que ensina o Novo Testamento. Não é isso que nos ensina a doutrina dos apóstolos. Em Gálatas capítulo 5, nos versículos de 1 a 10, Paulo ensina que voltar às práticas e aos cerimoniais da lei é cair da graça. Adotar costumes judaizantes é decair da graça. As práticas judaizantes nas igrejas cristãs estão tirando a pureza doutrinária, estão tirando a essência da mensagem do Evangelho. Precisamos confrontar essas práticas com a doutrina dos apóstolos. Veja se na doutrina dos apóstolos essas práticas judaizantes estão presentes. Precisamos ser como os crentes bereanos. Os crentes de Bereia conferiam as coisas que Paulo dizia para ver se estavam de acordo com as Escrituras. Concluindo, irmãos, essa mensagem, essa videoaula, como queira, volto a reforçar aqui que nada temos contra a cultura judaica e destacamos a importância de conhecê-la, aplicada ao Antigo Testamento. Mas a cultura judaica, as tradições judaicas, todas essas ações judaizantes, elas não são coerentes com o culto cristão. O culto cristão deve ser realizado do modo como nos ensina o Novo Testamento, como nos ensina a doutrina dos apóstolos. E em nenhum momento esses aspectos da cultura judaica, da tradição judaica e da religião judaica, em nenhum momento eles foram inseridos no culto cristão do Novo Testamento.
Devemos viver o Evangelho puro e simples. Devemos viver a sã doutrina da Palavra de Deus. Devemos viver o culto cristão racional de Romanos capítulo 12, a doutrina dos apóstolos, que nada trazem sobre os elementos da cultura judaica para o culto cristão. O judaísmo que está desviando a atenção para a verdadeira mensagem da salvação em Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício vicário e expiatório na cruz do Calvário, sacrifício perfeito e eficaz e que vale para sempre. Infelizmente, em cultos como estes, Jesus não tem sido a atração. Jesus não tem sido a atração desses cultos com práticas judaizantes. Mas é preciso nós entendermos que o culto cristão não precisa de acréscimos, não precisa de complementos. Jesus é suficiente para nos levar ao Pai. Jesus é a essência do culto cristão, do culto daqueles que foram lavados e remidos pelo poder do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A nossa adoração verdadeira não depende de instrumentos judaicos, de rituais judaicos, de danças judaicas, de guardar as festas judaicas. A nossa adoração a Deus deve ser feita em espírito e em verdade. A igreja não precisa de recursos adicionais para cultuar a Deus. A igreja tem o Evangelho, tem a mensagem da salvação, tem a mensagem da cruz. A igreja tem o agir do Espírito Santo. Gostaria de ler 2 textos da Palavra de Deus, nos quais Paulo nos ensina como deve ser o culto cristão. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo 4, versículos 18 a 20. O texto bíblico diz assim: E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro versículo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. O texto bíblico diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Esses versículos são uma pequena amostra do culto cristão, de acordo com as doutrinas do Novo Testamento. Que as lideranças de nossas igrejas e que os crentes em Jesus Cristo sejam amadurecidos, sejam corajosos e amadurecidos em relação ao verdadeiro culto cristão e se conscientizem da necessidade de mantermos a pureza doutrinária em nossos cultos sem corromper a verdadeira mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você, meu irmão, minha irmã, está com práticas judaizantes em seu culto, eu te convido a confrontar essas práticas com o culto da igreja primitiva, com a doutrina dos apóstolos. Faça como os irmãos bereanos. Confronte com a Bíblia, com o Novo Testamento, para ver se é coerente, se essas práticas judaicas são coerentes e têm significados num culto cristão. A igreja não pode permitir que nada corrompa a essência do culto cristão, nem heresias, nem falsos ensinos, e muito menos práticas judaizantes que com sutileza
têm sido adentradas nas nossas igrejas, desviando o culto cristão do seu verdadeiro significado, que é engrandecer a Jesus Cristo e anunciar a salvação em seu nome. Façamos, irmãos, uma séria reflexão sobre isso. Vejamos a partir de agora com outros olhos essas práticas judaizantes que estão sendo colocadas nas igrejas e tenha a maturidade e o despertamento espiritual para entender que elas não estão coerentes com a doutrina dos apóstolos, com a doutrina ensinada pelos apóstolos para cultuar a Deus. Faça essa análise quando você se deparar com essa situação, para que você não deixe a essência do seu culto ser dominada pela cultura judaica, que nada tem a ver com o culto cristão. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e que essa mensagem continue falando aos nossos corações, pelo poder do Espírito Santo.